tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Popular e nas mais diversas religiões, encontramos muitas referências a anjos da guarda. Mas quem são eles? Todos nós temos um anjo protetor dedicado? Ele nos acompanha durante toda a nossa vida? E como se comunica conosco? Como é capaz de nos orientar? Bem, anjo da guarda é o termo católico, em contrapartida ao termo espírita, que é guia espiritual. Quando nós falamos de espíritos protetores, nós não estamos nos referindo a um anjo com grandes asas à nossa disposição. Tanto se fala no catolicismo, por exemplo, a respeito dos anjos. No meio espírita se fala no anjo guardião, ou seja, o anjo da guarda, o espírito protetor. E a pergunta fica, afinal, para os espíritas, quem são os anjos? Como o Espiritismo explica isso? Anjos são seres que Deus criou, já purificados, já num ponto mesmo de angelitude, vamos dizer assim, seres angelicais. Os anjos são espíritos de homens, de criaturas humanas, que foram criados, como todos nós, simples e ignorantes, mas que já fizeram o seu trabalho de evolução. São apenas os filhos de Deus que, através da linha de progresso,
alcançaram patamares melhores de evolução, porque se esforçaram para isso. E já se despojaram da maior parte das suas imperfeições e hoje servem à humanidade, servem a Deus, as forças do bem, socorrendo aqueles que estão na retaguarda. São aqueles que nos acompanham, nos conhecem, nos orientam, nos ajudam nos momentos de dificuldade e abrem o caminho para que possamos progredir. Nós temos informação, através de Allan Kardec, que todo ser que nasce em planetas de expiação e provas recebe um tutor, um espírito que vai acompanhar o desenvolvimento dessa criatura. Mas muitas vezes ele já está no processo antes do nascimento. Eles estão ligados a nós através do fluido universal. Cada criatura que encarna na Terra ou em outros planetas tem o seu anjo protetor, o seu anjo guardião, aquele espírito que vai estar ao seu lado durante todo o período que ele estiver na Terra, e muitas vezes esse espírito o acompanha depois que ele vai para o plano espiritual. É de fato para nós uma consolação muito grande, porque sabemos que ao reencarnarmos temos sempre esse amigo espiritual para nos ajudar, para nos orientar, nos inspirar nos momentos das dificuldades e até nos orientar no caminho do progresso moral. A doutrina espírita esclarece sobre isto e nos mostra que Deus destina a cada espírito que reencarna um espírito protetor. Então, eles sabem, muitas vezes, detalhes do nosso planejamento reencarnatório. E para esse tema, eu gosto muito do livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, de André Luiz, onde ele explica muito bem a questão da reencarnação. Então, os anjos da guarda ajudam no planejamento reencarnatório, eles nos acompanham durante toda a nossa existência, e são espíritos que, muitas vezes, eles, por simpatia, nos acompanham, outras vezes também por um dever, e porque são espíritos superiores que elegem esses espíritos anjos de guarda para nos acompanharem. Bom, para ser um anjo, o espírito tem que ter uma ascendência sobre nós. Ele tem que ter um grau de conhecimento, de elevação moral maior do que o nosso, para que ele possa ajudar efetivamente, não é? Se ele for uma pessoa desestruturada, sem conhecimento, ele não vai ajudar, ele vai atrapalhar com seus medos, com a sua insegurança. Portanto, esse mentor espiritual, ele tem um conhecimento maior do que nós sobre várias coisas, tem bastante experiência para que as suas indicações, as suas sugestões sejam efetivas naquilo que nós precisamos. Os anjos de guarda falam conosco através das intuições. Não interferem no nosso livre-arbítrio, nos aconselham muitas vezes durante o sono do corpo, mas especialmente no estado de vigília através das intuições, através dos pressentimentos, nos orientando para que saibamos ocupar o melhor caminho e tomar as melhores decisões. Eles sempre nos falam a consciência. É como aquela voz interior, não vai por aí, cuidado, principalmente nós motoristas, né? Diminui a velocidade, senão eu vou saltar do carro, né? Então, essa voz interior, ela como que nos adverte. Na doutrina espírita, nós entendemos a classificação de evolução espiritual, a condição angelical, ela está no topo da escala evolutiva espiritual. Portanto, nós não temos um espírito dessa natureza que já nem passa mais por reencarnações à nossa disposição. Por outro lado, nós temos sim espíritos que nos protegem, entidades que podem ter feito parte da nossa história, num momento do nosso passado, numa existência anterior, alguém que tenha simpatia pela causa que aquela pessoa está desenvolvendo, alguém que atenda um pedido de uma outra entidade que nos quer bem, e aquelas que nós atraímos através dos nossos pedidos. Pedimos a proteção de uma entidade. Um pedido, uma oração, ela nunca deixa de ser atendida. A questão é o chamado livre-arbítrio. A decisão é sua. Ah, mas o anjo da guarda não estava aqui naquele momento? Sim, ele te inspirou, mas a decisão será sempre sua. Portanto, esses amigos espirituais nos auxiliam
durante toda a nossa existência, como também após a nossa desencarnação, eles continuam, poderão até levar séculos nos orientando e nos ajudando. Nós temos sim a proteção, sem a menor dúvida, mas nós precisamos querer essa proteção. Eu não posso pedir a proteção de um espírito protetor e fazer todo tipo de desatino, cometer todos os erros, todos os desequilíbrios. Por quê? Porque nós nos situamos numa faixa de sintonia. Se eu só faço coisas inadequadas, eu vou atrair a entidade que pensa como eu. Ou vou dar abertura para que uma entidade que não gosta de mim, para um obsessor, atuar fortemente nos meus atos, nas minhas atitudes. Então, na verdade, quando a gente fala de faixa de sintonia e de grau de clareza, porque provas todos nós temos que passar. Emmanuel diz que a oração, ela não muda o nosso caminho, mas ela ilumina o nosso caminho. E a partir do momento que a oração ilumina, permite a iluminação, a visão do que é o nosso caminho, eu posso escolher por onde andar, porque o espírito jamais perde a capacidade e o dever de realizar as suas próprias escolhas. Se cada um de nós tem mesmo um anjo protetor, como podemos perceber a sua presença e contar com a sua proteção? Nós escolhemos ou atraímos o nosso anjo protetor por merecimento. Mas se não merecemos, ele pode nos abandonar. Os chamados anjos ficam o tempo todo do nosso lado? Por que muitas vezes não percebemos a sua presença? Na verdade, todos nós, quando chegamos aqui, trazemos conosco essa criatura boa que chamamos de espírito protetor, anjo de guarda. Ele tem tantos nomes, todavia a gente sabe que é um amigo que nos acompanha sempre. Os espíritos guardiões nunca nos abandonam, então vão estar sempre conosco, onde quer que nós estejamos, quer estejamos numa cadeia, numa prisão, vivenciam ou acompanham conosco um ato criminoso, eles estão sempre conosco, não nos abandonam. Segundo Emmanuel, esse amigo pode se afastar de nós, realmente, quando começamos a descambar, né? Entramos numa descendência, caindo, errando muitas vezes, então ele se afasta, mas nunca totalmente, nunca nos abandona totalmente. Fica a uma certa distância. Em certas circunstâncias, ele pode se afastar do seu protegido. Vamos verificar como isso pode acontecer. Quando o protegido, não dando, vamos dizer, o menor valor àquilo que lhe é inspirado por esse espírito amigo, por esse espírito protetor, e preferindo no uso do seu livre-arbítrio uma vida de crimes, uma vida de maldades, uma vida que é exatamente o oposto daquilo que o espírito protetor está tentando mostrar para ele através de pensamentos bons, ele pode se afastar de um tempo relativo para deixar que esta pessoa vá sofrer aquilo que ela está preparando para ela, porque o espírito protetor ele não impede o sofrimento daquele que é o seu protegido. O que tem que acontecer, acontece. Não que ele vai ficar o tempo todo dizendo para a pessoa o que ela tem que fazer, não é? Porque a pessoa tem um livre-arbítrio e ela tem que saber fazer as suas escolhas. E quando faz uma escolha equivocada, isso tem um resultado, e a pessoa precisa tomar contato com esse resultado para aprender. Porque aí são as leis divinas, é o livre-arbítrio da pessoa, a criatura fez essas escolhas. O anjo protetor, ele vai tentar de todas as maneiras influenciar vibratoriamente, com bons pensamentos. Muitas vezes nós pensamos, é a nossa consciência que nos está mostrando outro caminho, e a pessoa não atende. Eu quero ficar nesse rumo, e nesse caso o espírito protetor ele pode se afastar, mas não totalmente, como nos ensina o Livro dos Espíritos. Nós podemos ver isso nas questões 489 de O Livro dos Espíritos e a 490 e outras mais, onde Kardec vai fazendo perguntas e o Espírito de Verdade trazendo os esclarecimentos para que nós tenhamos uma noção desse amigo espiritual
que sempre nos quer bem, nos está procurando orientar. Mas se esse que é o protegido, que enveredou por o caminho do mal, resolver voltar, se arrepender, mais facilmente o espírito protetor poderá ter influência sobre ele. No momento em que ele perceber que há na criatura o desejo de recuperação, que haja dentro dela qualquer sentimento de despertar para o bem, ele retorna de imediato. Então não há um abandono, a gente não pode utilizar bem essa palavra, abandono. Ele fica à distância, respeitando naturalmente o direito que a gente tem de utilizar o nosso livre-arbítrio como acharmos melhor. Vocês já se imaginaram, né, do ponto de vista da perspectiva do anjo da guarda, não é uma tarefa fácil, porque eles são invisíveis, né, e eles muitas vezes nos intuem, nos sugerem, mas é necessário que da nossa parte nós formemos essa conexão. E como no dia a dia, às vezes, ou pelo cotidiano, ou pela rotina, ou também nos deixamos levar por pessoas que não estão em tanta sintonia com seus próprios anjos de guarda. Portanto, eu acredito sim nas entidades, nos espíritos protetores, temos essa condição, mas nós também temos que merecer de alguma maneira através daquilo que significa a nossa maneira de viver. Eu não posso pretender um espírito atuando e me tirando de todas as situações onde eu vou cometer erro, como se eu fosse uma criança aprendendo a andar que tivesse que ser amparada o tempo todo. Nesse momento da nossa existência, nós já sabemos caminhar pelas nossas próprias pernas, ou deveríamos fazer isso. Então não podemos ser mimados, hiperprotegidos, nós precisamos desenvolver a nossa coragem de enfrentamento da nossa própria vida. Pedir ajuda é legítimo, é justo e eu diria mais, é um dever, quando nós estamos diante de uma situação difícil, de pedirmos a ajuda de um benfeitor. Mas nós precisamos ter coerência. Eu não posso pedir um espírito protetor e me arriscar indevidamente, cometer erros, enfim, caminhar de uma forma totalmente incompatível com aquilo que eu verbalizo, com aquilo que eu peço. Você pode perfeitamente perceber a presença desse amigo espiritual nos momentos de dor, de aflição, só que eles são muito discretos. Há pessoas, por que ele não aparece na minha frente para dizer, para aconselhar e falar? Eles são muito discretos, porque eles respeitam a nossa individualidade, eles respeitam a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. A influência desses espíritos, muitas vezes nós não percebemos. Mãe, eu estou sozinho, né? Quando a situação é muito difícil, nós tendemos a nos sentir sozinhos, desamparados, às vezes dá aquela sensação de abandono. Mas os nossos espíritos protetores estão sempre cuidando de nós, estão sempre ao nosso lado. Entretanto, eles se fazem perceber de uma forma muito sutil, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, eles estão nos acompanhando, nos apoiando, nos consolando nos momentos de dificuldade, mas eles nos deixam fazer as escolhas. Nunca vão interferir no nosso livre-arbítrio, nunca vão impor uma decisão, eles vão deixar. Por isso que muitas vezes a gente fala, ai meu Deus, o que eu faço? Para que lado eu vou? E eles nos deixam refletir, pensar e se fazem ouvir na nossa consciência, na nossa voz interior, lá dentro, quando nos acalmamos, quando silenciamos, nós podemos escutar a nossa consciência e lá eles estão falando conosco, trazendo muitas vezes solução de problemas complexos. Por vezes até o benfeitor fica ao lado, vendo a atividade, a atuação do obsessor, porque ele também é um irmão e porque aquele não é o momento necessário, possível de interferir. É preciso que muitas vezes a pessoa se fortaleça e queira de fato caminhar de uma maneira diferente. Naqueles momentos difíceis, onde nós nos sentimos acuados, embaraçados, muitas vezes podendo nos precipitar numa queda, então ele vai dar sugestão, ele pode dar orientação fora do corpo, através do sono, para que nós nos alinhemos naquele programa que trazemos antes da encarnação. Eu não consigo imaginar um benfeitor brigando com um espírito obsessor. Nós não temos essa imagem em nenhum momento da nossa literatura espírita.
O que nós temos é a preservação do livre-arbítrio relativo o tempo todo. O que nós temos é a necessidade de um comportamento coerente. Eu posso até não pedir nada para ninguém, para nenhuma entidade protetora, mas a minha atitude me remete a receber essa ajuda. Nós temos mais ajuda do que nós imaginamos, mas por vezes a gente fecha um ouvido para um benfeitor e se deixa levar por um obsessor. E o benfeitor, ele não influencia a nossa vida de maneira que tomemos uma atitude de acordo com o que ele quer. Ele nos ajuda na reflexão da nossa própria escolha, daquilo que é melhor para nós. Os espíritos que não são bons estão por aí e nós nos ligamos a eles pelo que a gente pensa, fala, faz e sente. São esses os mecanismos que nós temos para atrair espíritos. Então, se a gente quiser atrair espíritos maus, é pensar, falar, sentir e fazer coisas ruins. Se quisermos atrair bons espíritos, fazer essas 4 coisas no bem, naquilo que é bom, naquilo que é belo. Anjo da guarda. Você tem um anjo da guarda? Claro que tem. Todos nós temos um espírito protetor. O que é isso? É um sujeito como eu e você, normalmente ou sempre mais avançado que a gente, não super avançado, mas um pouquinho mais avançado que a gente. Conhece mais das coisas do mundo espiritual, conhece mais das coisas do homem do que nós que estamos encarnados. Ele tem que sempre ser pelo menos um pouquinho mais sábio que a gente, para poder nos orientar adequadamente. Esse cara, esse anjo da guarda, esse anjo guardião, esse espírito protetor, está conosco desde quando? Desde antes da encarnação, durante toda a encarnação e até após a encarnação. Frequentemente, durante mais de uma encarnação, ele nos acompanha porque ele conhece a gente. Ó, esse cara aí, o Alexandre, ele escorrega aqui e ali. Deixa eu dar uma ajuda aqui para ele não cair nesses pontos que ele já caiu nas outras encarnações dele. Esse cara nos acompanha o tempo todo, nos conhece profundamente e a obrigação dele e o desejo dele é nos ajudar. Nos ajudar para quê? Para que nós cresçamos, para que nós compreendamos melhor as coisas e hajamos de uma forma mais adequada. E o que é muito importante, como é que chama o seu anjo da guarda? Você quer saber? Todo mundo quer saber. É uma curiosidade que eu não entendo muito bem por quê, mas todo mundo tem essa curiosidade. Aí tem aqueles programas de televisão, tem esses quiromantes, seu anjo chama Gabriel, Joel, Mariel, tudo parece que acaba com El, né? Uma brincadeira até que eles fazem, mas qual é o nome do seu anjo da guarda? Tanto faz, não se preocupe com isso. Mas será que é um anjo da guarda, homem ou mulher? O espírito não tem sexo, tanto faz. Não importa saber o nome dele ou dela. Se você quer conversar com o seu anjo da guarda, converse, peça. O que você pede? Ajuda, apoio, tranquilidade. Agradeça. Pô, o cara tá ali com você o tempo todo, ó, dando o maior duro para não deixar você escorregar, não deixar você cair fora da ponte. Ó que cara bacana, ó que amigo que você tem. E todos nós temos. Do mais picareta dos picaretas até o mais bacana dos seres que estão encarnados, todos temos um anjo guardião, um espírito protetor nos ajudando. Ele não se cansa de nos ajudar, então não se preocupe de pedir coisas para ele. Agora, coisas que valem a pena, né? Coisas que sejam boas de fato para você. O que é isso? Orientação, tranquilidade, paz, amplitude de visão, compreensão, tolerância, paciência, essas coisas que você sabe que nós temos pouco e que precisamos muito. Então, o seu anjo da guarda está o tempo todo aí com você, ele só vai embora numa única ocasião. Se você não quer aceitar as recomendações dele, não aceita, uma hora ele fala, meu, cara, não está dando, estou perdendo meu tempo com ele aqui. Eu estou falando, ele não quer ser ajudado. Se ele não quer ser ajudado, se você não quer ser ajudado, o anjo da guarda tem autorização para ir embora. Ele te larga sozinho, te deixa sozinho. Mas como assim? Vai me largar? Claro que vai. Você não quis ajuda, está tentando ajudar, você não quis, fique sozinho, quebre a cara sozinho. Mas daí eu não vou ter o anjo da guarda nunca mais comigo? Vai ter. Uma hora ele ou um outro volta. Ele talvez tenha de ajudar outro que está precisando e está querendo. Você não quis. Outra, a hora que você quiser de fato, a hora que doer tanto, está pesado, você pede ajuda, pelo amor de Deus, outro volta a te ajudar. E vai te ajudar por quanto tempo seja necessário, por quanto tempo você quiser. Então, como tudo na vida, é uma escolha. Você quer ser ajudado? Peça e faça por merecer a ajuda dessa pessoa que está junto de você aí, firme e forte, dando uma força. Seu anjo da guarda, seu espírito protetor. Anjo amigo, tu que sempre estás comigo, te tornaste meu abrigo nas batalhas que eu preciso conquistar desta vida que me vira pelo avesso.
mas sem isso eu não cresço. E é preciso que eu comece a despertar. Anjo amigo, quantas lutas, companheiro, tu que sempre és o primeiro a mostrar-me o caminho a seguir. Quantas vezes pela minha rebeldia tu falavas e eu não ouvia, muitas quedas eu sofri. Anjo divino, tu iluminas meu caminho para livrar-me dos espinhos que ferem meu coração. Eu agradeço a divina providência pela tua paciência e tanta dedicação. Anjo amigo, me perdoa a fraqueza e também pela tristeza que de certo muitas vezes te causei. Quantas dores eu teria evitado se atendesse a teu chamado. Só tu sabes quantos males eu passei. Anjo amigo, uma coisa eu te peço, que na hora do regresso para a pátria de onde um dia eu saí, tu estejas novamente a meu lado, para que num abraço apertado eu continue junto a ti. Tu estejas novamente a meu lado, para que num abraço apertado eu continue junto a ti. Tu estejas novamente a meu lado, para que num abraço apertado eu continue junto a ti. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Nós escutarmos o ditado popular que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. Quem não conhece isto? E naturalmente nós usamos essa expressão para designar as pessoas que têm más companhias, que andam em boas companhias. Pela companhia que a gente escolhe, as pessoas nos caracterizam. Fulano é bom menino, ele procura boas companhias. Fulano é boa moça, está sempre com boa gente. E o contrário, ele não vale nada, vê o tipo de pessoa com que ele anda. Os seres espirituais têm uma outra maneira de encarar isto. Ao invés de dizer como nós dizemos, dize-me com quem andas e te direi quem és, eles têm uma outra maneira de informar, de dizer isto. Dize-me quem és e te direi com quem andas. Porque os espíritos partem do princípio que nós é que definimos aqueles seres que queremos como nossos acompanhantes espirituais. Todos nós temos acompanhantes espirituais, indubitavelmente. Quer nós acreditemos neles, quer não acreditemos neles. Quer sejamos materialistas, ateus, quer sejamos espiritualistas. O fato é que, como afirmou Paulo de Tarso, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Testemunhas positivas que querem nos ver crescer, avançar, progredir, e testemunhas negativas, aquelas que estão prontas para puxar-nos os tapetes. Daí então, vale a pena enfocar a questão da assistência espiritual que todos nós temos, já que estamos cercados por nuvens de testemunhas. Já que a população espiritual do planeta é muito maior do que a população encarnada no planeta. Isso quer dizer, há muito maior número de seres
no mundo espiritual do que de seres na Terra envergando um corpo físico como nós. Desse modo, é impossível que nós não tenhamos um acompanhamento espiritual grande. Mas nem sempre esse acompanhamento espiritual é formado por seres que nos assistem, mas sim por seres que nos rodeiam. Aqueles que nos assistem o fazem por afinidade conosco, por algum tipo de interesse junto a nós. Interesse em nossa evolução, em nosso progresso, em nosso crescimento, ou interesse em nossa desdita, em nossa infelicidade. Mas tudo isso não deixa de ser assistência espiritual. Quem define o tipo de assistência espiritual é a gente, pela forma como a gente vive. Esses assistentes espirituais, quando positivos, quando do bem, têm seu ponto máximo naquele ser que nós chamamos de anjo guardião. Todos nós temos nossos anjos guardiães. Esses anjos guardiães são espíritos que Deus estabeleceu que seriam nossos guias aqui na Terra, nossos tutores aqui no mundo, inspirando-nos, acompanhando-nos, orientando-nos para o melhor, sempre para o melhor. O anjo guardião sempre nos dá as boas dicas, os bons direcionamentos. Ele sempre se comporta como um irmão mais velho ou como um pai extremado, um pai muito atencioso, que estivesse sempre desejoso de ver seus filhos felizes. Essa é a postura do anjo guardião. Às vezes nós damos muito trabalho ao nosso anjo guardião, porque tudo quanto ele nos sugere, nós fazemos o contrário. Nós desacatamos, nós desobedecemos. E por causa disso, então, certamente advém sobre nós infelicidades, tormentos, dificuldades, quando não ouvimos a voz inspirativa do nosso anjo guardião. Mas todos nós, detentores desses seres espirituais que nos assistem, deveremos aprender a travar contato mais próximo, mais íntimo com o nosso anjo guardião, que é o maior dos assistentes que acompanham a nossa vida aqui no planeta. É esse anjo guardião, o ser que Deus colocou para nos atender, para nos entender, colocou à nossa disposição. Vale a pena que treinemos contato com esse anjo guardião. Como é que a gente consegue isto? Através do exercício de silêncios íntimos. Se somos pessoas, se formos indivíduos, buscando sempre barulhos, tumultos, agitação, se gostarmos de muita atividade excessivamente barulhenta, com certeza não conseguimos o silêncio íntimo para fazer ponte com o nosso anjo guardião. Ele é o ponta de lança da nossa vida. É ele que define aquilo que nós pretendemos conseguir, nos ajuda naquilo que desejamos alcançar e nos inspira para o bem e nos impulsiona para Deus. Vale a pena pensarmos nesses assistentes espirituais, sim, mas entendendo que nosso dever imediato é contatar com intimidade o nosso anjo guardião. É graças ao nosso anjo guardião que muitas situações nos são evitadas, porque ele trata de nos anteceder em muitos lugares, em muitos acontecimentos, para que nós não sejamos apanhados de surpresa. Quantas vezes é ele que nos inspira a mudança de caminho, a adoção de determinado caminho. É ele que nos inspira a voltar a casa depois de termos saído, e aí descobrimos que ficou uma panela no fogão aceso, que ficou uma panela sobre a chama acesa. É ele que nos orienta para olhar o berço da criança, que às vezes está de bruço, sufocada. É ele que nos orienta a dar uma olhada no carro antes de ligarmos a chave e percebemos que há alguma alteração, algum vazamento. O nosso anjo guardião está sempre a postos, conduzindo-nos os passos, orientando-nos os passos. Mas nem sempre nós desenvolvemos afinidade com o nosso anjo guardião. Às vezes nossos interesses, nossas práticas, nossas ações buscam mais os assistentes negativos.
Os nossos comparsas espirituais, comparsas de nossos erros, comparsas de nossos equívocos. Muitas vezes nós damos mais atenção espiritual aos seres que nos querem puxar para baixo, porque eles nos inspiram, por exemplo, para a bebida e nós vamos. Nos inspiram para o assinte à vida e nós adotamos a sua inspiração. Nos inspiram para o crime e nós vamos. Nos incitam para a droga e nós vamos. Certamente, ninguém recebe somente uma inspiração. Sempre quando nos vem à mente uma ideia negativa, paralelamente vem outra positiva. Fulano, faça isto. E a outra voz interna que diga, não faça isto. Beltrano, prove isto. E outra voz interna que nos sugere, não prove isto. E fica por conta do nosso livre-arbítrio decidir o que fazemos e o que não fazemos. Os nossos assistentes espirituais positivos, os benfeitores espirituais de nossas vidas, estão sempre pelejando para que nós acertemos, para que nós cresçamos, para que soframos menos. Mas eles não nos podem impedir sofrer se nós buscamos o sofrimento. E é por isto que nos cabe ter mais atenção para com nossa vida, porque de acordo com a maneira que nós formos, estabeleceremos quais serão as entidades espirituais que nos acompanharão, que formarão esse grupo de testemunhas acompanhando nossa vida, cobrindo e secundando os nossos atos. E é por causa disto que Jesus Cristo orientava-nos sempre para o fato de ser Ele o caminho, ser Ele a verdade, dirigindo-nos para a grande vida. Não é à toa que Paulo de Tarso nos propunha: vede prudentemente como andais, porque a forma pela qual nós andamos, os destinos os quais buscamos, definirão a assistência espiritual com que contaremos. Não adianta as pessoas dizerem que sua vida está indo para trás, que ela não tem sorte na vida, se seus pensamentos, se suas ações, se suas buscas são de má índole, são de má qualidade. Quando ela pensa em alguém ou em alguma coisa, pensa sempre para baixo, pensa sempre negativamente. É óbvio que o tipo de entidades espirituais que lhe darão assistência, que a acompanharão, serão entidades de baixo nível. Nós temos a responsabilidade sobre a assistência espiritual que temos. Era muito comum, ao tempo do saudoso Chico Xavier, as pessoas dizerem que se aproximavam de Chico Xavier e se sentiam bem, sentiam-se agasalhadas, sentiam-se abraçadas por Chico Xavier, que dava a cada pessoa a sensação de que eram as mais amadas por ele. Graças, então, a esse envolvimento espiritual de Chico Xavier, a influência positiva que ele exercia sobre as pessoas, porque Chico Xavier tinha uma assistência espiritual notável. O Espírito Emmanuel, seu guia espiritual, seu anjo guardião, criava em torno dele uma aura de paz, de felicidade, de alegria, com toda a responsabilidade que o Chico tinha nas suas realizações. Era por isso, pela vida que ele levava, que merecia a assistência do Espírito Emmanuel. Muitos de nós gostaríamos de ter, como guias espirituais, espíritos positivamente bons, almas nobres, espíritos angélicos, mas para isso nós temos que fazer a parte que nos cabe, aqui na Terra. A luta por ser bons, a luta por melhorar a nossa maneira de viver, a luta por melhorar aqueles que estão à nossa volta e semear pelos caminhos por onde passamos as sementes da felicidade. Nossos assistentes espirituais estão profundamente relacionados aos nossos hábitos, aos nossos pensares, ao nosso psiquismo. Por causa disso, vale a pena que você, que eu, que nós todos busquemos ao longo dos nossos caminhos maior entrosamento com o nosso anjo guardião, desenvolvendo silêncios íntimos
o hábito de orar e de meditar profundamente. Você já ouviu aquele ditado? Diz-me com quem andas, eu te direi quem és? Pois ele serve com perfeição também na doutrina espírita. Quem é a sua turma? Com quem você convive? Para quem você dá conversa? Quem você ouve? Para quem você fala? Quem é esse pessoal que está à sua volta? Vale a pena pensar com quem você anda, mas não apenas os encarnados, sobretudo os desencarnados. Se eu penso, quando eu dou aula para criança, eu uso a seguinte analogia. Se eu sou carniça, que tipo de passarinho eu atraio? Urubu. Se eu sou flor, que tipo de passarinho eu atraio? Beija-flor. Com quem é que você quer andar? Com urubu ou com beija-flor? O urubu é um cara bacana também, ele tem sua vantagem, né? Ele come a carniça, limpa a terra, ele é ótimo. Mas só com uma analogia. Os seus pensamentos, as coisas que você fala, as suas ações, tudo isso granjeia para você, traz para você no seu entorno uma série de pessoas que pensam igual a você. Se você quer cometer um crime, por exemplo, se você quer assassinar uma pessoa, se você está com muito ódio, que tipo de companhia espiritual que você acha que você tem? Só gente bacana, legal, santinhos? Claro que não. Você vai trazer para junto de você um monte de gente barra pesada, porque pensa igualzinho você, só quer te ajudar a cometer o crime, porque é isso que interessa aquelas pessoas. O oposto também é verdadeiro, você está a fim de se melhorar, se emendar, largar as dificuldades, largar os vícios, parar de ser uma pessoa complicada, ser um cara legal, quem é que vai estar à sua volta? Gente bacana. A espiritualidade trabalha por afinidade. Quem está afim, eles ajudam. Quem não está afim, não tem importância, deixa o cara. Com o tempo ele vai quebrar tanto a cara que uma hora ele vai falar, não aguento mais. Aí é hora de recolher e ajudar essa pessoa. Então você quer ser ajudado? Se ajude. Tão simples quanto isso. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e me encheste o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na claridade dos céus. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna
porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque, Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Fecham seus olhos, esqueçam preocupações, pensamentos. Comece a respirar fundo. Comece a pensar no seu espírito protetor, que está agora ao seu lado, tentando estabelecer um contato com você. Sua família espiritual. Está torcendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Espíritos que te amam profundamente, que estão esperando por você, estão olhando, chorando, sorrindo. Eles não podem tirar você das experiências. Eles não podem viver a experiência por você. Mas eles te amam profundamente, estão ao seu lado. Estão te inspirando, te dando ideias, fortalecendo seu coração. Sinta agora esse profundo amor. Sinta o quanto você é amado, o quanto você é acompanhado, o quanto você é um coração querido. Pense em todos os recursos que foram disponibilizados para que você encarnasse. Todas as providências que foram tomadas para que a sua encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Pensa nisso. Quantas criaturas se movimentaram? Quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo aqui agora? Para que você tivesse a profissão que tem, para que você tivesse os recursos que tem, para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus. Mestre, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer a todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, Senhor, nos ensina a confiar no Teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa. Nos ensina a confiar na Tua direção,
mesmo quando tudo parece estar perdido. Ampara os nossos familiares, Mestre, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplia a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor, Mestre. Que nós possamos seguir o Teu Evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas Tuas lições imortais. Ampara os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles, que cada um possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade, e que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem com o Teu auxílio. Ampara-nos, Mestre, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Uma dúvida recorrente, meu pai tinha essa dúvida, e meu filho outro dia falou uma coisa parecida também. Pai, mas para que rezar? O meu pai falava um pouco diferente, ele falava assim, por que eu preciso pedir alguma coisa a Deus, se Deus é Deus? Deus, por definição, deveria saber e sabe tudo que nós precisamos. Como é que o Espiritismo define Deus? Para o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vou repetir. Inteligência suprema, nada acima de Deus, máximo inteligência. Causa primária, ou seja, a primeira causa, tudo começa ali, causa primária de todas as coisas, tudo que acontece. Ora, espera um pouquinho, se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, por que eu preciso pedir para Deus, ó Deus, me ajuda aqui, ó Deus, quebra galho ali, ó Deus, eu estou mal aqui, ó Deus isto, ó Deus aquilo, para que pedir se Ele sabe? Vou te explicar por que a gente deveria rezar. Rezar vai muito além de apenas comunicar-se com Deus e pedir alguma coisa a Deus que Ele já sabe. Rezar tem uma série de vantagens. Uma delas é assim, nessa vida corrida, a milhão que a gente vive, é o momento para você baixar a bola, sossegar um pouquinho, respirar profundamente e pensar na sua vida. No momento que a gente está rezando, é o momento que a gente pensa os nossos problemas, pensa as nossas oportunidades, pensa como é que nós estamos agindo. Tudo isso é muito importante. E no dia a dia é difícil, porque a vida exige muita coisa da gente, a cabeça está no turbilhão. Então, rezar, não fosse por outra razão, já tem um bom motivo aí. Dá uma acalmada e faz a gente pensar sobre nossos problemas. Uma segunda vantagem é que a hora que a gente reza, a gente reconhece que há alguma coisa a mais, há alguma coisa maior do que a gente. A gente reconhece que nós não somos todo-poderosos, que nós não somos o centro do universo, que tem uma força superior que é Deus. Então também é um exercício de humildade. Eu preciso do apoio de Deus, preciso do apoio de outros espíritos que possam velar por mim e me ajudar para que eu possa seguir adiante. E uma terceira, igualmente importante razão para se rezar, é que a hora que você reza, o que acontece? Você granjeia, você traz para si o apoio de espíritos amigos. Se você pede uma bobagem, quem vai estar ajudando talvez sejam espíritos igualmente interessados nessa bobagem. Mas se você pede uma coisa interessante, uma coisa que seja bem de várias pessoas, por exemplo, pedir para ter uma intuição, para ajudar pessoas, para sair de uma situação difícil, ter mais paciência, mais tolerância, ter uma iluminação para alguma situação, para, mais uma vez, ajudar as pessoas do seu entorno, quem é que vai vir te ajudar? Espíritos igualmente bons, interessados no bem da humanidade. Então a gente, quando reza, a gente se compenetra de algumas coisas importantes, deseja agir de uma forma boa e é ajudado por uma série de espíritos que desejam a mesma coisa. Então faça suas orações
Seja no carro, no trânsito, em casa, na hora de dormir. Na hora de dormir é difícil, que a gente fica com sono, né? Mas mesmo no trânsito, na rua, um minutinho que você estiver quieto, no banheiro, no chuveiro, né? Agradecendo, pedindo, louvando a Deus pela vida especial que nós temos. Tudo é perfeito nas coisas de Deus, obedecendo uma força maior. Toda mudança é uma lei natural, e o amanhã será sempre melhor. Eu vejo em tudo a presença do Pai, nas verdes matas, na fonte a correr, no colorido de um girassol, na voz do vento no céu, na semente ao nascer, no canto de um bem-te-vi, nos seres no fundo do mar, na chuva molhando o jardim. Vejo Deus fazendo a criança sorrir, no brilho do sol o calor, no grande universo, enfim. Tudo é perfeito nas coisas de Deus, obedecendo uma força maior. Toda mudança é uma lei natural, e o amanhã será sempre melhor. Eu vejo em tudo a presença do Pai, nas verdes matas, na fonte a correr, no colorido de um girassol, na voz do vento no céu, na semente ao nascer, no canto de um bem-te-vi, nos seres no fundo do mar, na chuva molhando o jardim. Vejo Deus fazendo a criança sorrir, no brilho do sol o calor, no grande universo, enfim. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. La